Olá, queridos amigos que nos acompanham aqui no canal do IAG, no Lições para a Eternidade, sejam muito bem-vindos. Aqui estamos para darmos início a esta recapitulação, a última deste trimestre. Estamos na lição de número 13, que tem como título Permanecendo na Vontade de Deus. Seja muito bem-vindo, eu peço que você curta este material, compartilhe nas redes sociais, deixe aqui também seus comentários, pedidos, agradecimentos pelos quais temos intercedido. E também, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e faça parte também do clube de membros por apenas R$ 11,90 por mês, em que você terá acesso a um conteúdo exclusivo de seminários, de outros conteúdos que teremos durante este ano, e também poderá estar apoiando o trabalho que aqui realizamos, tanto na parte de livros, na venda e distribuição gratuita de livros, como na escola missionária que temos aqui, um pouco mais de 20 alunos que estão se preparando para o campo missionário. 2 turmas já foram formadas, esta é a terceira. Temos também congressos realizados aqui, temos a parte da agricultura, temos uma clínica, um spa mental, uma clínica de saúde no sul da Bahia, não onde estamos, mas pertence também ao IAG. E temos trabalhos em outros países do mundo, como Angola, Moçambique, países da África, em que a carência de materiais é enorme. Acabamos assim, faz pouco tempo que enviamos uma carga de toneladas de Bíblia e livros missionários para que eles usufruam de todo este material. Então tudo isso é possível graças ao seu apoio nas suas orações. Como vimos, o quão importante é que as pessoas orem por aqueles que estão na linha de frente de todo o trabalho missionário, e graças ao seu apoio financeiro também, louvado seja Deus por isso. Agradeço aqui a presença do Moses, seja muito bem-vindo, Moses Coutinho, professor aqui da Escola Missionária e também aqui professor do Lições para a Eternidade, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, pastor. É sempre um prazer estar participando dessa lição, e essa agora que é a última desse trimestre, que foi realmente uma bênção, né? Esses livros estão cheios de instruções para nós. Espero que Deus nos instrua também nesta última lição. Só aproveitando aqui para deixar até um chamado aí para o pessoal, para quem quiser participar do nosso workshop musical. Nós vamos ter agora de 1 a 5 de abril um workshop musical, um curso musical, né? Onde vai ter vários tipos de aulas, vai haver aulas de teoria musical, vai ter todas as palestras voltadas para esse sentido, composição, vários pontos da arte da música dentro do cristianismo vão ser abordados, com curso e com estudo espiritual. Então você está convidado 1 a 5 de abril. Vai ser uma benção. Então, se você quiser fazer parte deste workshop, tivemos ano passado algo semelhante, foi uma grande bênção, foi muito bom mesmo. Então entre em contato com o número que vai aparecer aqui, faça a sua inscrição, é presencial, ok? Estaremos transmitindo também algumas palestras desse workshop, mas se você quiser usufruir de tudo aquilo que esse workshop estará oferecendo, o ideal é que seja presencial, faça contato, faça sua inscrição para estar aqui conosco. Teremos muitas outras atividades durante o ano, a agenda está disponibilizada aqui também no canal. Se intere, faça uma pesquisa aqui no canal, né? Assista a outros vídeos, outros materiais. Temos aqui um vídeo denominacional para que você entenda um pouco mais a origem, a identidade do IAG, o que fazemos, qual é o nosso trabalho. Então isso é importante para que você esteja nos acompanhando aí nas ações missionárias. Vamos iniciar com uma oração, vamos falar com Deus. Santo Deus e amado Pai, te agradecemos por mais esta recapitulação, te agradecemos por este trimestre que estudamos 2 epístolas maravilhosas da Tua Palavra, Filipenses e Colossenses, e rogamos que o Senhor nos abençoe nesta última recapitulação deste trimestre. Amém. A lição de número 13, que estará falando de Paulo, dos desafios missionários, dos seus colaboradores. Nos ajude a entendermos, Senhor, que a Tua obra não é a obra de um homem só, mas da Tua igreja, do Teu corpo, guiada pelo homem Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Abençoe a todos aqueles que nos acompanham, que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre nós neste momento. Abra o nosso entendimento da Tua palavra, que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vamos aqui então para o verso para memorizar, que está em 1 Tessalonicenses 5, verso 18, que diz: Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos terminar então o capítulo 4 de Colossenses, que iniciamos na semana passada. Fomos até o versículo 6
e nesta semana trabalharemos do verso 7 até o versículo 18. Temos aqui a imagem da lição, e antes de analisarmos a imagem, como eu falei na própria oração, a lição ela vem trabalhando a respeito dos desafios missionários de Paulo, de que ele não trabalhava sozinho, que ele tinha muitos cooperadores. Ele vem falando e vem mostrando o quanto ele era preocupado, o quanto ele amava as pessoas, amava as igrejas que ele havia plantado e até as que ele não havia, mas o coração dele ardia por essas comunidades de fé também. A importância que ele dava para a unidade dessas pessoas, pelo aspecto fraternal que deveria existir. Então, isso se aplica a nós hoje também, porque nós somos e fazemos parte da igreja. Nós, eu falo no aspecto plural mesmo, nós somos a igreja. Eu não sou individualmente, nós somos a igreja. E temos que ter também toda essa preocupação no aspecto fraternal, nos relacionamentos, no aspecto da unidade. E temos aqui a imagem da lição, que vem trazendo essa árvore com diversos corações, alguns corações que caíram no solo, que já estão mais escuros aqui. Como que nós podemos entender essa imagem, moço? Eu, pela minha leitura inicial aqui, eu pude entender, né, que essa árvore seria, como nós vemos também várias ramificações, o crescimento, a representação do crescimento e espalhamento do evangelho. Uhum. E embora ela tenha ali o seu cerne, né, o que nós queremos que é Cristo, ela tem ramos, e nesses ramos nós vemos diferentes corações que podem representar vidas, diferentes pessoas. E cada uma delas tem o seu papel na expansão do evangelho. E é o que a lição justamente nos traz. E muitos permanecem e vão até o fim do evangelho, mas nós vemos também alguns no chão, que parece que se separaram do evangelho por alguma razão. Uhum. E nós vamos ver inclusive exemplos disso durante a lição também. Exatamente. Então a gente pode olhar para essa árvore como sendo, né, o próprio evangelho, né, como o Moses disse, ou como sendo a própria igreja. Eu fiquei lembrando de Romanos capítulo 11, da oliveira verdadeira, em relação ao povo de Israel, em relação depois, na continuação, né, aos próprios judeus, os gentios que foram enxertados. E nós temos aqui a menção em Colossenses 4 de cooperadores de Paulo, tanto judeus como gentios. Nós temos aqui Marcos, Barnabé, nós temos aqui Jesus chamado Justo, mas nós temos também aqueles que são gentios, né? Nós temos aqui o próprio Lucas, Epáfras, Onésimo, nós temos aqui também Demas, Ninfa. Então nós temos pessoas gentílicas, mas temos também os judeus. E ambos, judeus e gentios, Fazem parte da mesma árvore. exatamente nessa mesma igreja, nesta mesma árvore, dando frutos. Eles são os frutos, mas eles dando frutos também. E alguns, infelizmente, acabaram se desviando do caminho, como é o caso aqui de Demas, né? A gente verá isso posteriormente. Então, assim, a princípio, nós podemos fazer essa introdução, analisarmos a imagem desta maneira. Vamos avançar para domingo, só se você tiver algum comentário para Podemos sábado. avançar. A lição de domingo tem como título Lições de Evangelização. E quando nós olhamos para o ministério de Paulo, nós vemos o quanto ele se sacrificou, né? O quanto ele serviu, o quanto ele tinha o coração dele ardendo, né? Na preocupação pelas igrejas. Nós vemos isso em diversas epístolas, as lágrimas que ele derramou, o suor que ele derramou, o sangue que ele derramou, a vida que ele estava disposto a sacrificar em prol do próximo, em prol dessas igrejas que ele havia plantado. Ele olhava de fato para esses discípulos como filhos que ele havia gerado. Então havia toda essa preocupação, todo esse amor. E nós vemos aqui que as viagens missionárias de Paulo somaram cerca de 21.500 quilômetros. Ou seja, Eram a pé essas viagens, né, na época. Boa parte, né? boa parte dessas viagens. Tiveram as viagens de navio, mas basicamente para aquela época, hoje nós andamos isso aqui assim porque vamos visitar um amigo logo ali em Belo Horizonte, 5 horas, mas é rápido. Mas naquela época era um feito impressionante, era quase meia volta à Terra isso aqui. Exatamente. Mais de meia volta à Terra, né? Então era muita E pensa, né? O Império Romano tinha as conexões, as estradas, tinha aquelas interligações, tinha um mundo já um tanto quanto conectado, não relacionado à internet, mas as estradas conectadas, tinha um tanto quanto de fluidez.
Mas imaginem agora comigo os desafios do campo missionário. Então, Paulo não poderia fazer todo esse trabalho sozinho, ele tinha que ter uma rede de apoio, ele tinha que ter os cooperadores, quer sejam homens, quer sejam mulheres. Então, em todo esse caminhar, em todo esse servir, nos seus tratos, nos seus desafios do campo missionário, ele tinha que ter toda essa cooperação. E aqui traz o texto, né, mencionando algumas pessoas que eram cooperadores dele, e aqui no versículo 7 fala de Tíquico. Vamos ler? Do verso 7 ao verso 9. Diz aqui: Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Então tinha uma preocupação mútua de Paulo, né? De que eles soubessem como ele estava e que ele queria saber como eles estavam. E aqui o versículo 9: Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, ele vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Então nós temos aí uma menção a Tíquico, Onésimo, e esse aspecto da preocupação de Paulo, né, pela Sim. igreja. Primeiro ponto que eu levaria para a gente introduzir também é que Paulo, e é um exemplo para todos nós, ele não tinha apenas um zelo no qual ele saía fazendo qualquer coisa para tentar fazer o evangelho aparecer, né? Ele tinha estratégias para isso. É verdade. Inclusive, as cidades que ele trabalhou, aqui diz que ele se dedicava bastante a centros comerciais, entre eles Corinto e Éfeso. E Colossos, a igreja de Colossos, nós estudamos já no começo, que foi um fruto do trabalho dele em Éfeso, provavelmente. Porque de Éfeso, o evangelho se espalhou por toda a Ásia Menor e ele escolheu os lugares específicos que melhor teriam resultado. E assim ele conseguiu essa igreja, que ela se erguesse através do ministério de Epáfras, mas ele sabia, e isso é uma regra até hoje, que ninguém consegue trabalhar sozinho, realmente. Então ele tinha várias pessoas ao seu redor que o apoiavam na sua obra, que tinham o mesmo sentimento, como nós vimos em Filipenses, né? Pessoas que compartilhavam desse sentimento e que estavam ali ajudando nessa obra. E nós vemos Tíquico como uma dessas pessoas constantemente. Sempre nós vemos eles várias vezes como um entregador de mensagens, literalmente um mensageiro ali, né? Que levava as mensagens de Paulo. E especialmente isso era importante porque Paulo, se nós olhamos naquela realidade dele, ele foi preso várias vezes. E como ele poderia trabalhar preso? Ele não poderia trabalhar preso, né? Não seria tão simples, ele não poderia sair. Então era necessário que houvesse pessoas dispostas a levar e trazer as mensagens. Então, trabalhar sozinho não vai dar certo, essa é a realidade. Ou nós aprendemos a conviver em comunidade, ou não vamos ter um bom resultado no nosso trabalho. Nós vimos na semana passada como ter uma melhor convivência entre todos, famílias, e essas coisas, e a base daquilo que é a abnegação é necessário para que haja convivência e para que a obra de Deus avance. Então era a única maneira de Paulo poder trabalhar ali com pessoas que o ajudassem, fossem porta-vozes, né? E Epáfras aqui foi quem informou a Paulo, porque nós sabemos que Paulo nunca esteve aqui nessa igreja, pelo menos até esse momento nunca tinha estado. Epáfras informou a Paulo sobre o estado daquela igreja, como nós vemos nos primeiros versos do livro. E Paulo agora escreve essa carta, não podendo ir lá, envia através de outra pessoa, né? É uma necessidade que todos trabalhem unidos. A lição também trata de Filemon, de Onésimo, perdão. Onésimo, que era servo. Nos traz a questão de Onésimo. Quem era Onésimo? Onésimo, se nós estudamos ali no livro de Filemon, ele era um colossense também. Ele o pastor até comentou na lição passada quem seria Onésimo, o escravo que fugiu do seu senhor, que era Filemon. Vocês podem ver, inclusive, que são mencionadas algumas pessoas, tanto no livro de Filemon como no livro de Colossenses, e aí estão Lucas, Marcos, Demas e várias outras pessoas ali. Nomes em comum, né? Isso, nomes em comum que nos ligam a esses dois personagens, porque não tem nada dizendo aqui, né? Esse Onésimo é servo de Filemon de Colossos. Então nós julgamos que Filemon seja de Colossos devido a isso aqui. E que ele tinha uma igreja também na sua casa ali, né? Então, assim nós vemos como o trabalho de Paulo se entrelaçava com muitas vidas de pessoas, né? Muitas vidas estavam ali envolvidas no trabalho dele. Isso é muito interessante. É interessante mesmo. E eu fiquei assim, pensando o quão interessante foi o autor trazer a questão humana de Paulo, porque muitas vezes olhamos para Paulo de uma maneira um pouco mais bruta, né? Assim, eu estou falando a minha visão mesmo, a princípio, lá atrás, quando pela primeira vez eu me deparei assim com as histórias das missões de Paulo, e eu olhei para ele de uma maneira assim muito
até para as palavras, algumas palavras de Paulo, né, um tanto quanto duras para a igreja ali de Corinto e tal. Você pensa assim, uma figura um pouco mais carrancuda, quem sabe, ou um tanto quanto sanguínea, vamos dizer assim, Impositiva, né? impositiva, com toda aquela energia. Só que quando você lê essas palavras, você, principalmente nessas saudações finais, você fica pensando assim na humanidade de Paulo, no amor de Paulo, no carinho, que ele tinha uma rede de pessoas, né? E essas pessoas eram cooperadores dele, e ele era muito humano nas palavras, nos tratos com as pessoas. Então eu fiquei assim, achei bem interessante o autor trazer Paulo demonstrando o amor, a preocupação pelos crentes, ainda que não tivesse visto esses crentes pessoalmente, no caso de dos Colossos aqui, mas mesmo assim ele demonstrava toda essa preocupação e todo esse amor para fortalecer a fé deles, para que eles tivessem sido encorajados nas dificuldades que eles estavam enfrentando. Então isso mostra que Paulo de fato refletiu o caráter de Cristo, de que ele era amoroso, humilde, era um homem de fato que poderia falar: sede meus imitadores, como ele fala aqui em Colossenses, né, no capítulo 2, sede meus imitadores, porque ele estava sendo obviamente imitador de Jesus Cristo. Então isso é bem interessante também. Tem mais algum comentário na lição de domingo? Podemos avançar. Vamos avançar então, segunda-feira, conexões na igreja. E aqui vem trabalhando os versos 10 e 11, que diz: Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão. São estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Então, quais são essas conexões, né? Paulo provendo a união entre os irmãos, como que a gente pode trabalhar assim a lição de segunda-feira? Sim, é interessante a menção deles três, né, levando em consideração o conteúdo dessa carta. Porque aparentemente Paulo está falando o tempo inteiro que o pessoal da circuncisão costuma trazer problemas para a igreja, né? Porque eles vêm trazendo ideias deles próprios, doutrinas de homens, mandamentos judaizantes ali. Então, no final, Paulo vem e menciona esses que são da circuncisão, ou seja, não quer dizer que todos aqueles que são da circuncisão andam de um jeito, Ou eram inimigos da cruz, eram né? inimigos da cruz. Pelo contrário, há pessoas da circuncisão que pensam o que eu penso. Então, nós sabemos que os inimigos de Paulo vinham tentando dizer que Paulo ensinou o evangelho de maneira errada. Então ele agora vem e diz: olha, tem esses aqui da circuncisão que creem exatamente como eu, trabalham comigo, estamos juntos. Ou seja, a lição até traz essa ideia, né, de como era uma igreja, como era um mundo não tão conectado como hoje, no sentido de ser fácil ver vídeos sobre uma coisa, notícias sobre outra, lá não tinha isso. Então, basicamente, eu podia chegar a imaginar que o único cristianismo que existia era aquele que eu aprendi, ou que a minha igreja, eu não conseguiria conectar ela com as outras de alguma maneira. E Paulo agora, quando ele menciona essas várias pessoas, e inclusive esses da circuncisão, ele faz uma conexão também, para eles se encaixarem no resto do mundo cristão. É interessante até notar que no começo da carta, Paulo vem e tentando justamente defender o evangelho, ele diz que o evangelho que chegou a eles era o mesmo que estava em todo mundo. E ele vem justamente dizendo a eles: olha, não se desviem desse evangelho, que é o evangelho que todos os cristãos que seguem a Deus andam. Não acreditem nas falsas doutrinas. Inclusive, os cristãos da circuncisão, os verdadeiros cristãos aqui, eles também andam no mesmo evangelho. Então isso daria força à mensagem dele, né? E uma visão mais ampla da cristandade inteira, sobre como o evangelho estava sendo espalhado e como as pessoas andavam nele. Exatamente. Então, é muito importante entender esse aspecto dessa menção de judeus aqui, porque logo em seguida ele vai mencionar gentios, e judeus e gentios devem estar de fato conectados. A igreja deve estar conectada, independentemente de aspectos culturais, da diversidade étnica, da diversidade até intelectual, enfim. A igreja é composta por uma diversidade absurda, né? De culturas, de etnias, de pessoas que pensam de formas diferentes, mas elas devem estar conectadas e unidas, né? Como cooperadores no reino de Deus. E isso,
para aquele que lidera, para Paulo no caso aqui, era uma consolação. Olha só o que ele fala no versículo 11, né? E para mim tem sido consolação. Eu, durante todo o tempo de ministério que eu tenho exercido, eu já fui pastor de 4 distritos. E quão sofrido era quando eu via tendências de desunião. Isso é muito sofrido para quem está liderando um trabalho. Lógico, não tinha sido Paulo que tinha plantado Colossenses, mas ele estava colocando Colossenses na mesma conta de outras igrejas, como Filipenses, a igreja de Éfeso e tudo mais, no sentido de demonstrar a mesma preocupação, o mesmo amor. Então, para ele, ter pessoas que eram da circuncisão, que eram cooperadores dele, que estavam pregando o mesmo evangelho e dando frutos, para ele tudo aquilo era uma consolação. E ver uma igreja unida entre judeus e gentios, vendo os frutos do trabalho que ele estava desempenhando, para ele certamente ao seu coração era uma consolação. E hoje, né, moço, vamos pensar, será que a igreja está sendo ameaçada como no passado a uma desunião? A desunião é sempre Satanás nunca deixou de usar isso porque foi o que começou no céu, né? Aham. A maneira como ele conseguiu simpatizantes foi causando desunião. Porque onde há desunião, Deus não pode estar. Exato, enfraquece. Então, exato. Eu fico pensando, desde a Reforma Protestante, a maneira como o catolicismo novamente ganhou terreno, porque em 1798, pela profecia, no contexto ali da Revolução Francesa, nós temos a ferida de morte no papado, nós temos uma ascensão, um fortalecimento ainda maior do protestantismo, mas como que o protestantismo acabou tendo o seu vigor enfraquecido? A partir do momento que os protestantes viraram as armas contra eles mesmos. Em disputas teológicas, em disputas de diversas formas, mas principalmente disputas teológicas, em que fez com que fossem se dividindo, se fragmentando, até o ponto de ter hoje 30, 40 mil denominações, em que hoje o catolicismo olha para isso e fala assim, se esse movimento fosse verdadeiro, ia ter dado nesse resultado? Olha só a alegação. Então nós vemos o agir do diabo mesmo para fragmentar, enfraquecer aqueles que de fato têm levado a tocha da verdade para que a verdade fique perdida. Quem que está falando a verdade? É uma confusão, hoje é uma Babilônia mesmo. Então, cada um na sua cabeça, né, abre ali um CNPJ, uma igreja, e sai pregando o que acha que tem que ser pregado. Você tem, assim, uma igreja fragmentada. Dentro agora da realidade da própria igreja, vamos falar aqui igreja adventista, nós temos também diversos tipos de ameaças que tendem a enfraquecer esse aspecto da unidade doutrinária, unidade de ação missiológica, unidade de identidade mesmo, quem somos, qual que é o propósito de Deus para nós. Então, de fato, os desafios são atuais também, mas nós temos que procurar sempre a unidade na palavra, a identidade na missão. Essas coisas são fundamentais para preservarmos aquilo que o Senhor nos entregou. Então, é um ponto muito sensível mesmo que a lição traz aqui, que temos enfrentado também atualmente. Vamos avançar, lição de terça, vem falando a respeito de maduros e convictos e traz o texto de Colossenses 4, versos 12 e 13, que diz: Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos. E aqui dá a entender que Epáfras foi aquele que plantou a igreja de Colossos, né? Que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes. Olha só o propósito das orações de Epáfras, né? Para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós. Olha só o cuidado, né? O zelo que Epáfras tinha. É como um pai mesmo, né? Zelo é aquele que cuida. E pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Pode ser que Epáfras também tenha plantado a igreja de Laodiceia e de Hierápolis, né? Uma suposição, né? Mas já que ele tinha zelo pelos colossenses e a igreja de Colosso tinha sido plantada ali pelo próprio Epáfras, por que ele não plantou também Laodiceia e Hierápolis, em Tão que ele próximos demonstrava ali, também o mesmo zelo?
e eram cidades próximas de Colosso. Então, Sim. é interessante aqui. Mas o que eu achei mais interessante realmente é que o desejo de Epáfras era que é aquele que todo ministro deveria ter e se alimentar. Por quê? Porque muitos ministros hoje, eles se alimentam da inocência e ingenuidade das suas ovelhas. Então é interessante para ele que eles não conheçam o evangelho realmente, não conheçam a palavra de Deus profundamente. Então ele vai evitar pregar a palavra de Deus, vai evitar treinar as pessoas para conhecer mais a vontade de Deus, ou seja, ele vai querer que elas fiquem sempre no superficial, porque assim ele pode extrair a gordura das ovelhas e a lã das ovelhas, enquanto elas estão ali meio que largadas. E o que acontece com essas ovelhas quando vem um inimigo? Estão vulneráveis. Totalmente indefesas. Uhum. Né? Mas o desejo dele, quando nós vemos aqui, é que ele orava, sempre trabalhando ardentemente por vós em orações, para quê? Para que estejam firmes, perfeitos e completos em toda a vontade de Deus. Ou seja, a preocupação dele não era só que a igreja se mantivesse ali. Aqui uma crítica construtiva a qualquer um dos líderes da igreja hoje em dia que pense assim. É mais importante ele estar dentro da igreja do que ele estar fora, independente de como ele esteja. Não, o importante é que ele cresça. Não é importante que ele só esteja dentro do aprisco. Estar dentro do aprisco não significa que a ovelha está boa, em bom estado. Que está saudável. Estar dentro do aprisco significa que ela está sob a sua influência. Agora, se você não trabalha para que ela cresça, você não está cumprindo o seu papel. O papel do pastor e do cuidador das ovelhas hoje, e assim como era naquela época, não é simplesmente ter ovelhas perto de si, é cuidar e dar a vida pelas ovelhas se necessário. Com o propósito de quê? De que elas estejam firmes, perfeitas e completas em toda a vontade de Deus. Somente uma igreja assim é capaz de resistir aos inimigos quando o seu líder não está por perto. É verdade. Agora, quando a ovelha aprende a depender totalmente do seu líder, não sendo este Cristo, sendo um líder humano, o que acontecerá com a primeira dificuldade que surgir? Exatamente. Essas pessoas sempre estarão vulneráveis, né? A única então nós salvaguarda temos da aqui igreja os objetivos é da oração de Epáfras, né? A conservação e fico pensando, né? Teve aí até trazendo um pouco mais um comentário atual em que teve um desfile aí de uma escola de samba em que apresentou famílias enlatadas conservadas, porque eles eram conservadores. Você chegou a ver isso, moço? Sim, eu cheguei a ver. Um negócio absurdo, né? Então, de fato, nós temos que ser conservadores pelos princípios bíblicos, morais e cristãos mesmo. E a oração de Epáfras é para que eles fossem conservados, mantidos. É como se fossem blindados mesmo naquilo que era verdadeiro, que eles permanecessem firmes e inabaláveis. Externas, né? Não fossem afetados por coisas externas. Exatamente, é esse aspecto da firmeza e de serem inabaláveis, permanecessem firmes na fé, alicerçados e firmes, que é o que Paulo trata também na Epístola, capítulo 1, versículo 23, e que eles, diante dos desafios, das lutas que todo cristão tem, né, nessas ciladas do diabo, eles pudessem resistir às forças do mal com o poder divino. Ele fala também de maturidade, já falamos em Filipenses de maturidade, né, que às vezes é traduzido como perfeição, e perfeição é estar vivendo de acordo com a luz alcançada, é o ser maduro em Cristo. Então ele não queria uma igreja imatura, queria uma igreja que fosse perfeita no sentido de que continuasse crescendo e fosse perfeita em todas as esferas do crescimento. A gente já trabalhou numa das lições este aspecto de perfeição. Plenamente convictos, conhecendo perfeitamente a verdade, né? Não tendo dúvidas, tendo uma fé um tanto quanto racional e convicta, clara, transmite a ideia que a lição fala, né, de algo plenamente desenvolvido ou levado à sua totalidade. Pessoas que tivessem assim uma convicção plena da verdade e que eles tivessem o conhecimento de toda a vontade de Deus, ou seja, o que Deus espera dos seus filhos, do cristianismo, do nosso papel como cristãos na sociedade, dentro da igreja. Então, de fato, como você assim tocou num ponto central, essa é a preocupação de todo líder, essa deve ser uma preocupação genuína de todo líder genuíno também, né? Levar e conduzir a sua igreja a uma maturidade em Cristo Jesus. A nossa preocupação não deve ser apenas quantidade. E eu falo apenas porque a gente tem que se preocupar com quantidade também. Por que não? Quanto mais pessoas salvas, melhor. Mas é que está, quanto mais pessoas salvas. Exatamente, mas a nossa preocupação tem que ser também com a qualidade, porque se a quantidade despreparada, você não tem
uma quantidade de salvos, Exato, você tem uma uma quantidade quantidade. de perdidos também. Então a gente tem que ter quantidade com qualidade. E isso é muito importante. Essa qualidade vem nesses aspectos, né? Cristãos firmes, inabaláveis, que estão conservados na verdade, que são perfeitos em Cristo Jesus, ou seja, maduros, que têm uma convicção plena da verdade, que são pessoas que conhecem a vontade do Senhor. Isso é muito, muito importante mesmo. E aí eu faço uma pergunta, né? Será que estamos, no nosso exercer a liderança, estamos desempenhando esse papel ou não? Ellen White fala até em relação ao papel do pastor, que está mais relacionado, o papel dele, no treinar do que no discipular em si novas pessoas, novos conversos. É aquela máxima, né? Quem pare ovelha não é o pastor. Quem pare ovelha é ovelha. É. Não é? O que o pastor faz? Ele alimenta, Ele ele cuida do tosa, rebanho. ele cuida, ele dá o melhor pasto. Esse é o papel. Fortalece. E quem pare ovelha é ovelha. Então aqui a gente tem Epáfras orando, clamando, se preocupando, porque se ele fizesse essas coisas, a igreja sempre estaria fortalecida, e uma igreja fortalecida, certamente o Senhor acrescentaria dia após dia, como diz lá em Atos, aqueles que seriam salvos. Então essa é a nossa preocupação. Quarta-feira, estamos avançando, uma lição muito abençoada que está finalizando este trimestre. E a lição de quarta tem como título No Mundo, mas não do mundo. Falamos nisso numa das lições, né, moço? Também na lição retrasada, se eu não me engano. Falamos desta questão de que estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo, somos peregrinos. Mas por que não partimos? Porque temos um papel aqui a desempenhar, a Embaixadores. revelação, exatamente, uma revelação do caráter de Deus, somos embaixadores do reino celestial. E aqui a lição vem fazendo um contraste entre Lucas e esse tal aqui de Demas, que lá em Timóteo fala que ele amou o presente século. O que significa amar o presente século? Qual deve ser o preparo do cristão em relação aos sinais da vinda de Cristo? Porque Jesus está muito perto de voltar. Temos visto os sinais se cumprindo cada vez mais, um mundo que está numa situação caótica. Esse mundo já era. Eu fico pensando assim, o mundo já acabou. Por que ele não realmente, efetivamente, no sentido acabou? É igual caiu Babilônia. Babilônia já caiu, mas só está faltando a queda real de Babilônia. Mas esse mundo já acabou. Mas por que ainda não? Por causa da longanimidade de Deus. Porque o que a gente tem visto das atrocidades no mundo religioso, político, moral, está um negócio avassalador. Então, o que nós devemos fazer para nos prepararmos para aquilo que está diante de nós, principalmente para o retorno de Cristo Jesus, o vigiar, né? Vamos falar um pouquinho disso. Sim, eu vou focar mais na questão justamente de Lucas e Demas e o que aconteceu com ele. Porque os dois eram companheiros de Paulo, eles são mencionados em Colossenses, em Filemão e em 2 Timóteo. Lucas é mencionado em vários outros lugares, né? Mas a última menção que nós temos a Demas, aos dois na verdade, mas a Demas especificamente, está em 2 Timóteo e nos mostra algo muito importante. Nessa época, quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses, Paulo estava preso. Então, imagina, o Demas estava com ele ali na prisão, então aparentaria ser uma pessoa fiel ali, né? Mas é interessante nós notarmos que Paulo não estava preso por causa de um ódio romano contra ele ou de alguma acusação dos romanos. Então a prisão de Paulo, em certo aspecto, não oferecia risco à sua vida. Essa é a realidade. Era mais bem uma proteção contra... Tanto que ele estava numa casa, que ele pagava aluguel, que ele tinha direito de receber visitas. Um soldado o tempo inteiro com ele. Então ele estava sendo mais protegido, né, embora não tivesse a pena da liberdade, do que estava em risco de vida. Então ele era amado por muitos, recebia muitas visitas, como o pastor disse. Mas a crise só veio realmente em 2 Timóteo. E aqui eu acho que é um grande chamado para nós. Vamos lá, vamos a 2 Timóteo. Enquanto você abre, só além dos versos 14 e 15 que a lição traz, saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai os irmãos, aos irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa, e a igreja que está em sua casa. Certo. Vamos lá, 2 Tessalonicenses. 2 Timóteo. 2 Timóteo, desculpa. 4, verso 10. Versos 10 e 11, vou ler aqui. Isso. Porque Demas me desamparou. E aqui, só esclarecendo, 2 Timóteo é a última epístola, Paulo já está aqui na sua segunda prisão, prestes a ser martirizado, né? Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério.
Certo. Então, na verdade, aqui ele fala que Lucas estava com ele e realmente parece que Lucas era uma exceção. Porque o que ele diz aqui antes, no capítulo 1, verso 15, é: Bem sabes isto, que todos os que estão na Ásia se apartaram de mim. Ou seja, todos aqueles que estavam na área de maior trabalho da vida de Paulo, inclusive os de Colossos, todos esses aí, se apartaram de Paulo. Por quê? Diferente da primeira prisão, essa segunda era uma prisão por razões cívicas, ali, nas quais Paulo estava sendo acusado por Roma de ter causado um incêndio que matou milhares de pessoas. Uhum. Então, Paulo agora, Ellen White coloca dessas palavras no Atos dos Apóstolos, ele era objeto de ódio universal. O que significaria estar do lado de Paulo nesse momento? Significava, então você estava com ele, então você estava com ele, né? Então agora você também entra junto com a condenação, ou seja, o resultado foi que todos abandonaram a Paulo. E aqui entre os quais está Demas. Aqui diz, verso 10, Demas me desamparou amando o presente século e partiu para Tessalônica. Então ele foi atrás dos seus próprios interesses, não quis se arriscar pela verdade, né? Isso nos mostra que na crise, pastor, é que o caráter é revelado. É verdade. Na verdade, isso aqui deve servir tanto para nós lidarmos conosco mesmo, como com as outras pessoas. Nós não sabemos como realmente nós somos até que nós passemos alguma dificuldade. Essa é a realidade. Às vezes nós podemos nos achar muito mansos, calmos, e quando vem a tentação é que nós vemos quem nós somos realmente. Às vezes achamos que somos firmes, mas se não estivermos fundamentados e enraizados, como nós vimos no começo aqui dessa lição, essa planta tem uma raiz. E nós vimos no próprio livro de Colossenses, devemos estar enraizados e edificados em Jesus. Se o nosso fundamento não está firme, quando a crise vier, o nosso caráter vai ser revelado, ele vai ser um metal vil, ele não vai ser como ouro, né? E essa foi a realidade, infelizmente, de Demas, que preferiu cuidar de si mesmo e amar o presente século a estar com Paulo na sua maior dificuldade, né? Aquele que apresentou ele o evangelho. Exatamente. Eu fico pensando aqui na revelação que você disse que na crise é revelado. Olha só o que Paulo fala no verso 16 de 2 Timóteo, né? Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado. E Paulo fala, né? Venha depressa, procura vir antes do inverno, traga a capa, traga os livros. Ou seja, dá a entender que Paulo estava passando muitas necessidades, né? Estava totalmente desamparado, mas não estava desanimado. Porque ele fala no versículo 7, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém. Então, Paulo, ele tava ali numa condição como se fosse um mendigo mesmo, né? Ele estava desamparado, inimigo universal do Império Romano, seus cooperadores, muitos o abandonaram por medo dessa associação com Paulo naquela situação tão crítica, mas ele não estava desamparado do céu. Exato. Olha o que ele diz no verso 17. Isso é ele lindo, diz, eu fico emocionado mesmo. Na minha primeira defesa ninguém estava comigo, mas olha onde que estava a cabeça dele, verso 17. Mas o Senhor estava comigo. E me fortaleceu para que através de mim a pregação fosse totalmente conhecida aos gentios. O que Paulo mais repete em todas as suas cartas? Eu fui chamado para uma missão específica, uma missão apresentar o evangelho aos gentios. No seu último julgamento ele falou, então essa aqui é uma oportunidade, vamos pregar aos gentios aqui então. E essa era a mentalidade dele. Então, mesmo todo mundo abandonando ele, ele diz, Deus me usou para pregar aos gentios, para que todos a ouvissem, e fui salvo da boca do leão. E aí ele cumpriu a sua missão mesmo às portas da morte, diferente de Demas que se preocupou consigo mesmo e foi atrás dos seus interesses. Exato. Paulo falou, eu estou para ser morto, então eu vou aproveitar, remir o tempo. Até o último, remir o tempo, como foi dito na lição anterior, para com aqueles que ainda não conhecem a Deus. Vamos... É incrível realmente a fé e a confiança de Paulo em Deus. Então, esse revelar dessa humanidade de Paulo, né, desse amor dele, dessa maturidade cristã, aqui é um homem maduro mesmo, né, um homem que está refletindo o caráter de Cristo, que crucificou o eu, que não tinha espaço para autopiedade, para ficar se lamentando, ficar murmurando. Era com pesar, que isto não lhe seja imputado, que eles alcancem essa maturidade, voltem, né, que eles amem a vinda de Cristo. E eu fico aqui pensando também quando ele fala de Marcos, porque se vocês se recordam, na primeira viagem missionária de Paulo, Marcos, diante dos desafios do campo missionário, ele recua, Paulo avança com Barnabé, daí na segunda viagem missionária, que Barnabé quer que Marcos
os acompanha e Paulo tem uma contenda ali com Barnabé, e daí Paulo se une com Silas e Barnabé vai com Marcos. Mas para onde, eu não me recordo, mas eu acho que a Bíblia não A especifica. Bíblia menciona para onde eles foram ali. Menciona Em localidades? Atos 16 por ali. Ah, tá. Mas avançando aqui no meu comentário, em que houve uma contenda que a Bíblia fala não muito pequena, ou seja, a respeito de Marcos. Daí lá em Colossenses ele fala, olha, eu já falei algumas coisas a respeito de Marcos, ele vai ser bom para vocês, ele vai ser útil para vocês. E daí ele fala aqui também em Timóteo, né? Marcos, aqui no versículo 11. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então você tem uma pessoa que era imatura, que amadureceu, que se tornou também muito útil agora para Paulo e se tornou o primeiro autor do Novo Testamento. Que coisa tremenda, né? Então a gente vê aí a temática da lição desta semana, que Marcos, que a princípio não demonstrou maturidade, depois se tornou maduro e se tornou um grande cooperador de Paulo, que Nós estava temos com 3 ele. etapas aqui, né? Que estava com ele nesse tempo crítico. Exato. Fala, ó, se Manda possível, Marcos, manda Marcos. Olha só que Ou coisa. seja, se nós comparamos Lucas, parecia uma pessoa já mais madura desde o começo. Uhum. Ele esteve com Paulo durante todo o tempo e não voltou atrás. Isso. Marcos, por um tempo, ele voltou atrás, mas depois ele demonstrou sua fé de maneira que Paulo podia chamar ele para ir lá em Roma, quando ele estava mais necessitado e, na verdade, quando Exato. estava mais sendo acusado. Né? Exato. E Então, temos o exemplo de que Demas coisa linda, que, tremenda. no meio do caminho, realmente abandonou a fé. Então nós temos os exemplos ali, né? O que Exato. acontece até hoje com a igreja, com todos os seus membros. Isso, então nós temos o exemplo daquele que é imaturo, inconstante, mas se torna constante e maduro e se prepara para a vinda do Senhor. Temos o exemplo daquele que está lá junto, mas no tempo de crise se desvia e se afasta. Nós temos o exemplo de Lucas, daquele que sempre persevera. Então quem é você nessa história, né? Se é Lucas, se é Marcos, se é Demas, na verdade suas escolhas vão determinar como você está se preparando para o retorno de Cristo Jesus. Então, infelizmente, né, muitos não farão os preparativos necessários para a vinda do Senhor, mas a ordem de Jesus em Marcos 14:38 é: vigiem e orem, porque nós não sabemos o dia e a hora da vinda do Senhor. Então, nossa única salvaguarda é estarmos preparados hoje para o retorno do Senhor Jesus Cristo. Nós temos textos aqui, né, bem exortativos, Marcos 13:32-37, Tito 2:11-14, 2 Pedro 3:10-14 e Apocalipse 13:17-21. São textos bem exortativos em relação à necessidade que temos de estar preparados para a breve vinda do Senhor Jesus. Vamos para a lição de quinta, finalizarmos aí então essa lição que certamente foi uma grande bênção, e vamos falar aí sobre a mensagem à Laodiceia. E o texto finaliza, né? Colossenses, vamos voltar, capítulo 4, do verso 16 até o 18, que diz assim: E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, ou a de Laodiceia, lede a vós também. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor. Tem aqui uma advertência, né? Para que o cumpras. Saudação de minha mão de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. Então vamos falar um pouquinho aí da mensagem à Laodiceia. Sim, então essa mensagem deveria ser lida também lá para os laodicenses. Exato. E a lição traz justamente essa questão das semelhanças que poderíamos encontrar entre a igreja de Colossos e a de Laodiceia. Que aqui agora nós vamos ao Apocalipse, eu gostaria de ler lá também o que diz, Apocalipse 3:14-22, que é a mensagem à igreja de Laodiceia. Eram igrejas fisicamente já próximas, geograficamente próximas, né? E eram representantes do caráter e o estilo dessas igrejas do povo de Deus dos últimos tempos. Nós sabemos isso porque em Apocalipse 3 se refere a uma igreja tipológica, né, que se encontra hoje, nos nossos dias. Mas o que diz aqui? Apocalipse 3:14. E ao anjo da igreja dos Laodicenses escreve: estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno, e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes, estou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada. E não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Agora, aconselho-te a comprar de mim ouro refinado do fogo para que sejas rico,
vestes brancas para que te vistas, que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unjas teus olhos com colírio para que possas ver. Ele termina: a todos os que eu amo repreendo e castigo, sê zeloso e arrepende-te. E aí ele faz o chamado final: eis que estou à porta e bato. Infelizmente nós não temos acesso a essa carta que Paulo falou aqui, né? Seria muito interessante poder saber o que estava Qual nessa que era o carta. conteúdo, né? Nós não sabemos exatamente. Mas, como Paulo disse para ler essa lá, nós sabemos uma coisa: aquilo que estava acontecendo aqui estava afetando aquela igreja. Uhum, E vice-versa, porque ele também disse para ler aquela para cá. E uhum. quando nós olhamos o caso de João, embora ele esteja escrevendo para uma igreja tipológica, nós cremos que também há semelhanças. Era uma igreja histórica Na ali época era também. uma igreja histórica, né? Então, nós vemos aqui realmente que há semelhanças. Primeiro, Laodiceia é uma igreja, de acordo com o que vemos em Apocalipse, que ela pensa que tem muitas boas obras, está muito bem vestida, né? Então ela não acha que é rica, ela acha que não precisa de nada, perfeitamente vestida. Quando nós olhamos para a igreja de Colossos, nós estamos vendo que os ataques que estavam sendo feitos a eles era justamente no buscar uma santificação através das suas próprias obras. Uhum. Era o mesmo contexto nesse aspecto. Aqueles que tentavam contaminar a igreja vinham com essa mensagem. Então a maior necessidade de Laodiceia é perceber a sua própria condição. Essa é a maior necessidade que ela tinha. E para isso foi oferecido colírio lá em Apocalipse. E por isso que também Paulo desejava que os de Colossos tivessem entendimento para conhecer o mistério de Cristo. Ele fala aqui no capítulo 3, né? No capítulo 3 ou no capítulo 2, no capítulo 2 ele diz: para que tenham plena certeza de entendimento, para o reconhecimento do mistério de Deus. Quando nós conhecemos o mistério de Deus, olhamos para Cristo, é que nós reconhecemos a nossa debilidade. Essa é a realidade. Uhum. E essa era a necessidade dessa igreja e a necessidade da nossa. O tema principal de Colossenses é qual? A primazia de Cristo. Uhum. Quando nós contemplamos a Cristo, nós reconhecemos quem somos nós. É verdade. E é dessa maneira que nós Que então estamos vamos... cegos, nus, Exato. A nossa realidade é percebida. miseráveis. E aí nós fazemos pobres. o que disse o capítulo 3. Nós nos despimos de quem éramos Uhum. para receber as vestes de Cristo. Uhum. As nossas obras que nós julgávamos riqueza, agora elas são deixadas para que recebamos o ouro da justiça de Cristo, que é a única riqueza real para o ser humano. Então, nós vemos ali muitas semelhanças, né, entre as duas igrejas, e aquilo que é oferecido também é oferecido para nós, porque essa igreja nos tipifica. Sim, nos nossos dias. é verdade. Então a gente tem o aspecto do ouro, a fé, nós temos o aspecto da vestimenta, a justiça, e o colírio, que a gente pode entender como sabedoria, a guia do Espírito, que são os temas trabalhados por Paulo em Colossenses. Exatamente. Então, é exatamente esse resumo que você fez, ficou excelente. Eu tenho um sermão, uma vez eu preparei, e eu fiz uma aplicação dos temas de Colossenses, trazendo também aspectos lá de Apocalipse 3, da carta à igreja de Laodiceia, e é bem interessante. Você pode trabalhar porque hoje a nossa real necessidade, como aqueles que professam estar se preparando para o retorno de Cristo, é experimentarmos aquilo que Paulo fala em Colossenses da plenitude da divindade em nós, que é sermos coparticipantes da natureza divina, para refletirmos o caráter de Cristo Jesus, o que Pedro vai falar lá em 1 Pedro, 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Então nós devemos, de fato, sermos coparticipantes da natureza divina, para sermos o cumprimento do mistério de Deus, Cristo em vós, a esperança da glória. E aqui eles são, depois de trabalhar esses aspectos, né, de que desafios históricos do passado são desafios do presente também, vem trabalhando aspectos um pouco mais escatológicos, e vem trazendo textos aqui de Isaías, comparando com Apocalipse, Isaías e Apocalipse aqui também, e traz aqui 4 tópicos, né, e eu quero ler isso aqui que é bem interessante. Diz assim: Deus unirá o céu e a terra, mas por causa do grande conflito, isso precisa ser feito em etapas. No Calvário, Satanás perdeu qualquer afeição que havia para com ele entre os seres celestiais. Por meio do ministério de intercessão e juízo desenvolvido por Cristo no santuário celestial, os fiéis serão aperfeiçoados em todo o bem para que possam fazer a vontade dele. No juízo durante o milênio e no juízo final, as questões restantes serão resolvidas. Pecado e pecadores impenitentes serão destruídos no fogo que purificará a terra. Só com o fim do pecado, o céu e a terra finalmente poderão ser unidos, no sentido já mais
de consumação mesmo, já está unida em Cristo, mas com a destruição do pecado e pecador, então certamente o céu e a terra estarão unidos em Cristo Jesus. E vem a perguntinha: o que você pode fazer para permanecer fiel a Deus e à sua verdade? Que escolhas você está fazendo que revelam o que realmente tem em seu coração? Então, a verdade, para nós finalizarmos aqui essa lição, é que o Senhor está perto de voltar. As nossas decisões diárias, como a lição passada trabalhou os relacionamentos, essa lição vem trabalhando os esforços missionários, o demonstrar a preocupação, o amor, essa humanidade. Tudo isso tem revelado de que lado estamos no grande conflito. O que vai determinar a nossa salvação, a nossa perdição. E a escolha tem que ser hoje, agora, né? De que lado estamos neste grande conflito. Deixa aí nos comentários de que lado você está, de que lado você quer estar, diante de tudo aquilo que você aprendeu, qual que foi a suma, o resumo. Olha, esse trimestre, aquilo que mais forte me impressionou foi esse tópico. Então escreve aí, eu acho que todo mundo comentando qual foi o tópico forte da lição, a gente vai ter nos comentários um bom resumo, né? Dos tópicos fortes, daquilo que te mais impactou. Esse tipo de comentário vai ser muito legal para nós finalizarmos este trimestre aí com chave de ouro. Vamos para as considerações finais, Moses? Sim, eu gostaria de finalizar trazendo realmente a necessidade de que haja foco em Jesus. O livro de Colossenses tem esse foco principal, a exaltação da pessoa de Cristo. E por boas razões, olha só isso aqui. Não é necessário que escolhamos deliberadamente o lado do reino das trevas para cair sob o seu poder. Ou seja, você não precisa dizer, então eu quero estar ao lado de Satanás. Eu quero adorar. Dar um pulo agora. A única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração mediante a fé em sua justiça. A menos que nos unamos completamente a Deus, nunca poderemos resistir aos efeitos não santificados do egoísmo, da autossatisfação e da tentação para pecar. Olha só isso aqui agora. Podemos deixar muitos maus hábitos e momentaneamente nos separar de Satanás. Ou seja, sem Cristo nós podemos deixar maus hábitos? Sim. É o que está dizendo. Podemos deixar muitos maus hábitos e momentaneamente nos separar de Satanás. Mas quanto tempo vai durar isso? Essa que é a questão. Quando você pode pelas suas próprias forças, e nós vimos aqui, os colossenses eram atacados com pessoas que tentavam fazê-los alcançar santificação simplesmente através das obras sem o fator principal. As obras são importantes, mas o fator principal está aqui. Sem uma ligação vital com Deus, pela entrega de nós mesmos a Ele, momento a momento seremos vencidos. Sem conhecer a Cristo intimamente e ter comunhão constante com Ele, ficamos vulneráveis ao inimigo e acabaremos fazendo a sua vontade. Ou seja, nossa maior necessidade é Cristo. Basicamente é essa. Cristo, eu digo de maneira individual. Nós falamos tanto sobre isso na lição que às vezes, e eu acho até triste, e talvez até para nós isso possa acontecer, de tanto falar que a nossa necessidade é Cristo, a frase pode ficar batida e não se absorver o significado. Não surtir o efeito que é para surtir mesmo. Quando nós falamos isso, é de forma literal. É Cristo em quê? É nos seus pensamentos, é nas suas palavras, é nos seus desejos. Então, é simplesmente começar a olhar mais para cima. É o que nós dissemos, né? Esse é o nosso chamado e é a única maneira pela qual nós realmente alcançaremos a santificação, a plenitude que foi dita aqui nesse livro. Amém. Louvado seja Deus. Vamos, neste momento, sendo possível, fechar os olhos. Vamos falar com Deus. Moses, faça uma oração para nós neste momento. Oremos. Nosso Pai de misericórdia que nos céus habita, mas que já habitou entre nós e ainda habita através do seu Espírito. Nós pedimos que, no fim desta lição, o Senhor possa ter tocado e possa ainda tocar cada coração daqueles que escutam, também o nosso, Amém, para a nossa necessidade, Pai. Sabemos que como a igreja que está na fase de Laodiceia, nós temos a tendência a não observar intimamente quem somos, não reconhecer como estamos, mas pedimos que os nossos olhos e os nossos interesses, nossos desejos estejam focados em Ti. Amém. Porque se for assim, nós veremos dia a dia a nossa necessidade e cresceremos dia a dia a sua imagem. Abençoe cada irmão, agradecemos por cada um deles e te pedimos que os protejas do mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Moses, muito obrigado por ter nos acompanhado durante este trimestre, mais um trimestre, né, que foi uma grande bênção.
Agradeço a todos vocês que têm assistido Lições para a Eternidade, deixado seus comentários, seus likes, compartilhado nas suas redes sociais. Vamos, a partir da próxima semana, iniciar um novo trimestre, uma nova lição. Estaremos aqui animados, preparados também para trazer bons comentários. Então, vamos finalizar este trimestre praticando aquilo que aprendemos, principalmente nos posicionando concretamente do lado de Deus no grande conflito. Porque certamente as escolhas diárias, o nosso comportamento, essa ligação vital com Cristo são essenciais para que nós sejamos mais do que vitoriosos. Aqui finalizamos mais um Lições para a Eternidade e eu gostaria de me demorar um pouco mais até nesta lição que está tão interessante, mas aqui finalizamos mais uma recapitulação, Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima semana, num novo trimestre, numa nova lição. IAG, juntos avançaremos.